Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, vamos falar aí de um atacante que disputou 2 Copas do Mundo, que pode estar fechando com o Vasco, será? Vamos explicar melhor essa situação. Vamos falar também aqui do Maldonado, novo auxiliar técnico do Vasco, que pretende recuperar um jogador do nosso clube. E também vamos falar da apresentação do técnico Maurício Barbieri, qual o horário e o dia que você vai poder assistir a apresentação dele. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível. Já vai deixando o likezão aí para fortalecer, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo aí, vamos em busca de 200 mil inscritos, cara. Uma caminhada difícil, mas vamos em busca aí dessa marca tão importante aqui pro nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos aí para ajudar demais o nosso crescimento. Bom, pessoal, o Vasco informou que nessa segunda-feira, às 11h30 da manhã, irá acontecer a coletiva de apresentação do técnico Maurício Barbieri, treinador que já está no CT Moacir Barbosa, inclusive já foi apresentado para alguns funcionários do Vasco, teve algumas fotos dele lá, já com a camisa do Vasco, juntamente com o Abel Braga, só que a coletiva de imprensa dele irá acontecer nessa segunda-feira e terá transmissão da Vasco TV, né? Muito importante você aí, torcedor, acompanhar essa coletiva, né, cara? Pra gente saber quais são os planos do Maurício Barbieri, e também a gente espera que o Paulo Brax esteja presente nessa coletiva, porque para ele esclarecer algumas outras coisas que ficaram aí, algumas dúvidas na última coletiva que ele concedeu, né? A gente não sabe ainda se o Abel Braga será apresentado também nesse mesmo dia, muito possivelmente pode ser que ele também seja apresentado na segunda-feira, juntamente com o Maurício Barbieri, né? Deixa aí nos comentários se você gostou da contratação desse novo técnico, vai comandar o Vasco aí em 2023. Vale ressaltar que segunda-feira também é a reapresentação dos jogadores do Vasco. Poucos jogadores que restam no time do Vasco irão se reapresentar. Vale ressaltar mais uma vez que o Vasco não anunciou, infelizmente, nenhum reforço, nenhum mísero sequer jogador contratado pelo nosso clube foi oficializado ainda. Bom, pessoal, além do Maurício Barbieri, quem chega junto com ele também é o chileno Maldonado, né? Ele será auxiliar aí do Vasco, já trabalhou com o Barbieri lá no Red Bull Bragantino. Ele vem com o objetivo, claro, de ajudar o técnico Maurício Barbieri, tentar fazer o Vasco ter a melhor preparação para os jogos e também tentar recuperar o atacante Carlos Palacio. A contratação do Maldonado repercutiu lá no Chile e todo mundo sabe que o Palacio é jogador do Vasco e o Maldonado teria aí a intenção de recuperar o jogador no Vasco, né? O jogador que teve inúmeros problemas nessas férias, né, cara? Teve problemas pessoais lá no Chile, não dá pra gente esclarecer aqui melhor pro torcedor o que aconteceu com o Carlos Palacio, senão meu vídeo vai ser bloqueado, mas infelizmente ele cometeu atos que não deveria jogador nenhum fazer, nenhum ser humano fazer, né? Infelizmente o Vasco ainda tem contrato com ele, vai ter que dar um fim no jogador, ou vai reaproveitar ele, ou vai ter que procurar um outro time. O Colo-Colo era um time que estava muito interessado na contratação do Carlos Palacio. Após esses atos de indisciplina dele, vamos dizer assim, né? O Colo desistiu totalmente da contratação do atacante, e isso vai influenciar demais a carreira do atleta, tanto em nível de seleção chilena e, claro, também no próprio Vasco, que é o que interessa pra gente, né? O Vasco, que pagou cerca de 8 milhões de reais para contratar ele junto ao Internacional, fez apenas um gol com a nossa camisa, poucos minutos em campo, poucas assistências, pouca produtividade em campo. Vamos ver agora se com a chegada do Maurício Barbieri e também do Maldonado, o Carlos Palacio evolua e esqueça esses problemas aí e seja um jogador que até hoje ele não foi com a nossa camisa, né? Deixa aí nos comentários se você acha interessante o Vasco reaproveitar o Carlos Palacio, se você acredita que o Maldonado vai conseguir recuperar o futebol do jogador que até o momento não apareceu, pelo menos com a camisa do Vasco, né? Não vi ele jogando no Internacional, mas no Vasco ele não jogou nada. Ou se você mandaria o Carlos Palacio embora do Vasco, rescindir o contrato dele e mandava ele procurar um outro clube. Bom, pessoal, a grande notícia do dia até agora que eu tô gravando esse vídeo é a possibilidade do atacante Altidore, jogador norte-americano, vir para o Vasco em 2023. Após o atacante começar a seguir o nosso clube e também o treinador Maurício Barbieri, começaram as inúmeras especulações de que ele estaria fechado com o Vasco. Até o momento, o nosso clube não confirma o acerto, ainda não tivemos nenhuma matéria apurada sobre esse assunto, né? O jogador atualmente está no Puebla do México, já teve passagem por vários clubes nos Estados Unidos, jogou 2 Copas do Mundo com a seleção norte-americana e está atualmente com 33 anos.
É um centroavante muito experiente, jogou Premier League, jogou muitos anos no futebol europeu também, antes de voltar para o futebol dos Estados Unidos, né? O jogador parece um tanque, né? Como dá para ver aí nas fotos. É um jogador muito forte. É o terceiro maior goleador da história dos Estados Unidos, da seleção norte-americana. É um nome interessante sim, cara. E com certeza deve ter dedo da 777 Partners, que é uma empresa norte-americana. E nada melhor do que trazer um jogador americano para jogar no Vasco. Na última temporada, jogando pelo Puebla, o jogador fez apenas um gol em 19 jogos. Só que jogando pelo Toronto FC, que foi uma das melhores temporadas dele aí na sua carreira, ele fez vários gols, foi campeão da MLS, vale ressaltar que o Toronto é do Canadá, mas joga o campeonato dos Estados Unidos. Jogador que foi muito importante para a seleção norte-americana, teve uma Copa das Confederações que ele destruiu, jogou muita bola, cara, inclusive na final contra o Brasil, onde ele e o meio-campista Donovan eram os melhores jogadores dos Estados Unidos e jogaram muita bola naquela final. Os Estados Unidos chegou a abrir 2-0 de vantagem contra o Brasil, só que na época o Brasil tinha um Kaká, tinha aí o Luiz Fabiano e também o Robinho, e a seleção norte-americana nada pôde fazer com esses jogadores, né? E o Brasil acabou virando aquela partida e venceu a Copa das Confederações por 3-2. O Altidore era um dos principais jogadores daquele time, o que credenciou ele a disputar a Copa de 2010 e também 2014 com a seleção norte-americana. Deixe aí nos comentários se te agrada essa possível contratação. O torcedor pode estar viajando, as especulações existem sim, porque é uma situação muito específica. Quais as possibilidades dele seguir o Vasco e logo após seguir o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, que não é um treinador de nome, não é um treinador nível internacional que levaria jogadores de outros países a conhecer o trabalho do Maurício Barbieri. Vamos ver se realmente vai acontecer essa possível contratação. Tenho quase certeza absoluta que esse assunto deverá ser perguntado aí na entrevista coletiva do Maurício Barbieri na próxima segunda-feira. Bom, e além do Altidore, o Vasco pode contratar outros jogadores, né? O torcedor vascaíno vive a expectativa da contratação do volante colombiano Cuellar, do Al Hilal da Arábia Saudita, jogador que desperta o interesse do Vasco até o momento. A gente não sabe se o Vasco fez uma proposta já para contratar o atleta, mas de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco tem sim um interesse na contratação desse jogador, que chegaria aí para ser o substituto do Yuri Lara, que está de saída para o futebol japonês. Seria uma baita contratação, o jogador chega para ser titular absoluto do Vasco, e na minha opinião vale sim um investimento para o Vasco contratar o atleta. Já tem um jogador que já tem 30 anos, eu acredito que o Al Hilal não deverá fazer tão jogo duro assim para liberar o jogador, se ele quiser realmente voltar ao futebol brasileiro. Outro volante que está sendo especulado no Vasco, esse teria sido oferecido ao nosso clube, é o volante Fran Sérgio do Bordeaux da França. O Vasco até o momento não teria aberto negociação por esse jogador, mas existiu sim o interesse do Vasco no mês passado em contratar o volante. Além do Vasco, o Botafogo também tentou contratar o atleta, que na época o clube francês pediu cerca de 2 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais, pelo jogador de 32 anos. Pode ser que se o Vasco demonstrar um interesse, eles aceitem vender o jogador por essa quantia um pouco abaixo, né? Porque o jogador está jogando atualmente a segunda divisão da França. Deixe aí nos comentários se te agrada as contratações, quem sabe, do Altidore, Cuellar e também do Fran Sérgio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. E é nóis.